Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje eu entrevisto, digamos assim, uma colega de profissão, porque eu vou entrevistar Maria José Braga, que é presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, como também membro do Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas. E hoje ela está em Maceió, acompanhando o primeiro dia de greve, dos jornalistas alagoanos, que disseram não, na prática, a uma contraproposta salarial que pede a redução em mais de 40% do piso salarial da categoria. Portanto, eu converso com Maria José Braga sobre esse e outros assuntos. Maria José, obrigada por sua participação aqui no Frente a Frente. É lamentável que, após tantos anos, ninguém imaginaria que pudesse discutir essas questões relacionadas à redução de piso salarial, quando no Estado a relação de piso é teto. Sempre foi assim. E nesse sentido, 2 meses de negociações salariais e na contraproposta se observa para os profissionais jornalistas essa redução colocada de mais de 40% no piso salarial. É uma proposta, ao ver, da federação e de todo esse movimento que está acontecendo. Como avaliar esse momento para o jornalismo, não só de Alagoas, como do país? Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui participando do programa Frente a Frente, uma oportunidade de falar para a sociedade alagoana e não apenas para os jornalistas, né, que a gente está aí numa grande mobilização coordenada pelo Sindicato dos Jornalistas de Alagoas com a participação da FENAGE, porque nós temos uma dirigente do sindicato, que é também dirigente da Federação Nacional dos Jornalistas, que é a jornalista Valdice Gomes. Ex-presidente do sindicato. Ex-presidente do sindicato e atual segunda vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Mas o que faz com que eu creio que a FENAGE e outras entidades sindicais em âmbito nacional estejam atentas ao que está acontecendo em Alagoas. É a gravidade da situação. Nós temos aqui, de fato, uma situação inédita para a classe trabalhadora, que é o patrão vir para a negociação salarial e, em vez de se dispor, de fato, a fazer uma negociação salarial que contemple minimamente a categoria e que possa ser executada pelas empresas, o patronato vem e faz uma proposta indecorosa, que é a de redução de 40% no piso salarial da categoria. Imagine jogar essa questão para as outras categorias profissionais. Imagine, é isso que eu estou dizendo para toda a sociedade alagoana e também para os demais trabalhadores do Brasil. Imagine o seu patrão chegar para você e dizer: é preciso reduzir 40% no seu salário. Nós estamos falando aí de uma perda de mais de 40%, porque as negociações salariais são anuais, justamente para que possa haver uma recomposição do salário e de ano para ano o trabalhador não vá perdendo o seu poder de compra, né? Agora, quando se propõe... Não se trata nem de aumento real. Nem de aumento real. Normalmente, o que nós temos conseguido nas negociações salariais no Brasil inteiro é a reposição da inflação, perdas. Ou seja, a reposição da perda do período, que significa a manutenção do salário, né? Os patrões em Alagoas vêm e dizem: não, nós não queremos nem mesmo discutir a possibilidade de reposição da perda salarial do ano. Nós queremos reduzir o salário em 40%, que na prática significa reduzir em mais de 40% o poder de compra do trabalhador jornalista alagoano. Então, é uma situação sem precedentes, que é gravíssima nela própria, volto a dizer, por representar a perda de mais de 40% no salário. E é uma situação gravíssima porque pode se constituir como um precedente para outras negociações salariais de outras categorias em Alagoas, né, dos jornalistas de uma forma geral, nível nacional, e de outras categorias em nível nacional. Então, o trabalhador, ele
vem aí numa sequência de perdas de direitos, desde a contra-reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer, que também foi uma reforma que ataca as organizações sindicais, né? A gente está ameaçado pela proposta de reforma da Previdência, também, que é um baque no direito do trabalhador de ter uma aposentadoria um dia depois de anos e anos e anos de trabalho. E não ter que contribuir para isso. Exatamente. E agora, sozinho. E agora aqui em Alagoas, uma proposta de redução de salário. Então, é uma situação muito difícil, mas é importante salientar que a categoria reagiu à altura. Mais de 90% de adesão? Mais de 90% de adesão à greve. As emissoras de TV estão paradas, os sites de notícias estão apoiando a greve, divulgando as notícias da greve. Né? Do mesmo jeito, o jornal impresso diário de maior circulação, que é a Tribuna Independente, que os jornalistas não aderem à greve porque é uma cooperativa de trabalho, ali não há uma relação, né, patrão-empregado, são cooperados e apoiando a greve dos jornalistas. Então, eu creio que, do mesmo modo que essa proposta trouxe uma indignação, trouxe uma reação à altura. Os jornalistas estão mobilizados, estão parados e estão dispostos a fazer essa greve até que haja uma sensibilização por parte do empresariado ou uma decisão por parte do Tribunal Regional do Trabalho. Que seria o dissídio coletivo. Que seria o julgamento imediato do dissídio coletivo e esperamos o julgamento a favor do sindicato e da proposta do sindicato, que contempla não só a manutenção do piso, mas a sua correção pela inflação do período. Pois é, antes mesmo da deflagração da greve, já houve uma decisão da Justiça do Trabalho, em liminar, sobre a legalidade, digamos assim, do movimento. E isso é algo a se considerar para também uma decisão sobre o mérito. Olha, a gente espera que seja um indicativo de que a greve dos jornalistas de Alagoas é uma greve legal e justa. Né? Os patrões tentaram impedir que a greve acontecesse, além de não querer negociar, além de dizer é isso e pronto, não aceitamos outra questão. Foram à justiça com pedido de liminar para tentar que a greve fosse considerada abusiva. Né? Felizmente, o TRT, por meio de uma desembargadora, considerou a greve legal. Considerou a greve legal e negou o pedido de liminar apresentado por uma das empresas e, portanto, permitiu que a categoria exercesse esse seu direito extremo, claro, né, de fazer uma greve, ou seja, de paralisar as atividades para chamar a atenção da sociedade e sensibilizar o patronato em razão dessa situação colocada pelo próprio patronato. Então, é preciso dizer para a sociedade que nenhum trabalhador quer fazer greve. A greve é muito difícil. E desgastante. É desgastante. Nós estamos acordados na porta da TV Gazeta desde as 3h30 da manhã. Então, não é menos trabalho. A greve é mais trabalho. Bem mais. Bem mais trabalho do que o jornalista ir lá e fazer a sua reportagem, fazer a sua produção, a sua edição. É muito mais trabalhoso. Mas há situações em que não há outra saída. Foi o que aconteceu aqui. Os patrões não quiseram negociar, apesar da insistência do sindicato, apesar da mediação do tribunal regional. 2 meses, né? 60 dias. 2 meses de negociação. A data base é 1º de maio. E aí a categoria, diante dessa proposta, que, repito, é indecorosa, não teve uma saída a não ser deflagrar a greve. E está fazendo isso de maneira muito firme, muito corajosa e com muita vontade de mostrar para a sociedade a importância do jornalista e do jornalismo. Porque a ideia da greve é essa, é que não é prejudicar o patrão, óbvio,
É fazer com que a sociedade sinta a necessidade do produto jornalístico e fazer com que a sociedade apoie o jornalista na sua reivindicação. E é isso que está acontecendo. Nesse sentido, já observamos vários setores da sociedade, seja no âmbito público ou privado, se pronunciando favorável à luta e ao movimento grevista dos jornalistas, né? Sim, a proposta apresentada pelos patrões aqui foi tão absurda, que imediatamente, mesmo antes da deflagração da greve, o Sindicato dos Jornalistas e a categoria dos jornalistas começou a receber apoios diversos de políticos, de empresários, de organizações, de outros sindicatos. E é bom essa diversidade de apoio porque fica caracterizado que a greve não é uma questão meramente corporativa. Não se trata apenas, se trata também, mas não apenas da sobrevivência dos jornalistas. Se trata da manutenção de postos de trabalho, se trata da qualidade do jornalismo, que obviamente para que a sociedade tenha uma informação de qualidade, é preciso que as empresas de comunicação invistam no jornalismo. E investir no jornalismo não significa apenas fazer transmissão em HD, né? Investir no jornalismo não significa apenas comprar equipamentos. Investir no jornalismo significa investir no profissional jornalista, inclusive pagando a ele um salário digno. Compatível com as habilitações, não é, que envolvem esta profissão. Em relação ao fato de ter sido apresentada essa proposta, essa contraproposta, digamos assim, inegociável do ponto de vista também financeiro, não seria uma estratégia, a possibilidade de ser uma estratégia do setor patronal de não querer negociar dentro do que preconizava a reivindicação da categoria para nivelar, digamos assim, por baixo essa negociação? Olha, eu não estive à frente diretamente da negociação, a FENAGE esteve representada o tempo todo pela diretora Valdice Gomes, mas o que a gente vê é que as empresas não traçaram uma estratégia. Porque a única proposta colocada na mesa de negociação foi essa. O que as empresas fizeram foi, de fato, se negarem a negociar. Porque a partir do momento que apresenta-se uma contraproposta indecorosa e diz, sobre isso nós não negociamos, então, na verdade, não quiseram negociar. Elas não quiseram dar a oportunidade para a categoria estabelecer parâmetros mínimos para a sua atuação profissional. E, ao fazer isso, também não deu outra alternativa para o Sindicato de Jornalistas, a não ser mobilizar a categoria, mobilizar os parceiros, mobilizar a sociedade para uma greve que forçosamente vai exigir uma reflexão das empresas e uma decisão judicial que a gente espera que seja o mais rápido possível. E favorável, evidentemente. E favorável, evidentemente, à categoria, já que a redução de salário é algo impensável do ponto de vista do trabalhador e da segurança, vamos dizer da Constituição, assim, das relações de trabalho. Exato. Né? Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você.
Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Maria José Braga, que é presidente da FENAGE, a Federação dos Jornalistas, Nacional de Jornalistas, como também membro do Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas. Ela está em Alagoas, acompanhando a mobilização, a greve que está no seu primeiro dia dos jornalistas profissionais aqui do Estado, que disseram não à redução salarial proposta pelo patronato na negociação salarial da categoria. Portanto, eu pergunto, na questão da redução salarial, quando se observa algo nesse sentido, pode-se também perceber que se coloca a precarização do trabalho, não é, Maria? A categoria dos jornalistas enfrenta há décadas, vamos dizer assim, medidas precarizantes das relações de trabalho. E nos grandes centros, como Rio e São Paulo, a gente tem a chamada pejotização, a obrigação do jornalista se tornar uma pessoa jurídica para que as empresas não tenham as obrigações sociais da contratação pela CLT. Isso durou décadas. Nos menores estados e nas menores capitais e cidades brasileiras, essa precarização se deu basicamente pelo achatamento salarial. Quando eu comecei a trabalhar, como meu primeiro emprego, eu ganhava o equivalente a 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Isso é 79. Passou-se 10 anos, eu ganhava o equivalente a 5 salários mínimos. Então, houve, de fato, um achatamento dos salários dos jornalistas, como de outras categorias. E ainda há uma condição de que, em alguns estados, o piso salarial ele pode ser até maior, como é o caso de Alagoas, mas o que prevalece é um piso que é teto. Exatamente. Ou seja, nós jornalistas, e é importante que a sociedade saiba disso, nós jornalistas trabalhamos muito e ganhamos pouco. Isso é a regra. Claro que existem exceções, claro que existem os jornalistas que foram alçados à condição de celebridade, né? E que ganham fortunas, né? Jornalistas como, por exemplo, né, um William Bonner da Globo, né? Alçada à condição de celebridade, é uma pessoa jurídica, não tem um contrato de trabalho da CLT e ganha uma fortuna. Mas a maioria da categoria em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, quem está de fato fazendo jornalismo, quem está no batente, trabalha muito e ganha pouco. A precarização se dá pela baixa de salários e se dá também pelas condições de trabalho. Então, nós temos garantido por lei 5 horas, mas são poucos os jornalistas que trabalham só 5 horas. A maioria tem o contrato especial de 7 horas, que viram 10. E aí não há o recebimento de horas extras, há uma briga constante com as empresas para que seja respeitada essa carga horária. E há também uma pressão permanente do jornalista, que é pela diminuição do número de profissionais nas redações. Houve um enxugamento, que significa mais trabalho e mais pressão. Então, estamos sempre ali com a corda no pescoço, por várias questões. As mídias digitais, em vez de favorecer o trabalho, ela endurece mais o trabalho, porque imagina, se nós tínhamos um jornal impresso que você tinha um dia todo para produzir e uma noite para imprimir, hoje, com os jornais, mesmo impressos, mesmo os que são impressos, as mídias digitais, eles mantêm as versões digitais que têm que ser atualizadas a toda hora. Então coloca o profissional praticamente full time, tempo integral a serviço da informação. Exatamente. O jornalista, pela natureza do seu trabalho, ele tem que estar permanentemente ligado à realidade. E a responsabilidade Mas agora, maior. Além de estar ligado, ele tem que produzir de fato, ele tem que ter a notícia pronta em um espaço muito curto de tempo.
Isso faz com que estejamos sob estresse constante, sobre a navalha do tempo, realmente no pescoço o tempo todo, e faz com que o desgaste emocional seja muito extremo. Pela Organização Mundial de Saúde, o jornalista é o segundo profissional mais estressado, ficando atrás apenas do médico, que é o profissional que lida diretamente com a morte. Né? Então, entre a vida e a morte. Que está ali Exatamente. o tempo todo lidando com a vida e a morte, e o jornalista, o segundo profissional mais estressado, em razão dessas condições todas que eu coloquei. O que a categoria e as entidades, a FENAGE e os sindicatos dizem? Que nós precisamos, claro, como muitos outros trabalhadores, como a maioria das categorias, nós precisamos de ser valorizados e precisamos de ter esse esforço reconhecido. As mídias, as chamadas mídias digitais, em vez de provocar o enxugamento das redações, tem que provocar o aumento das contratações. Então, em vez de diminuir, que foi o que aconteceu nos últimos anos, diminuíram os postos de trabalho para jornalistas nas redações no Brasil, em vez de diminuir, teria que ter aumentado. Porque a demanda aumentou. Porque a demanda aumentou. Informações. Exatamente. Eu vou dar o exemplo da Der Spiegel, uma revista alemã. A Der Spiegel tem 80 checadores, além dos repórteres, dos editores, etc. Eles têm 80 jornalistas só para conferir as notícias. Não corre o risco de alguns sites que colocam a informação em cima da hora, trocam o nome, a idade, a função. Sem o devido cuidado que é preciso ter com a informação jornalística para que o público saiba que aquilo que está ali tem uma veracidade. Tem uma checagem prévia, tem um trabalho humano que garantiu aquilo como veraz. E garante a fidelidade do leitor, não é? Exatamente. Do leitor, do ouvinte, do telespectador, sociedade em geral. Da sociedade em geral. Então, esse compromisso que o jornalista tem com a sociedade não é com seu empregador. E isso, às vezes, o próprio empregador não gosta, porque o compromisso do jornalista é com a sociedade, né? Apesar de estar submetido às relações de trabalho do seu empregador. Até porque vende a sua força de trabalho, não a sua consciência. Mas crítica eu costumo dizer que o principal compromisso do jornalista é o ético. Né? É o principal compromisso, porque é esse compromisso que faz com que o cidadão e a cidadã assistam um telejornal e digam, o que saiu aqui eu posso confiar. O que saiu aqui foi apurado por um jornalista, foi checado por um jornalista e ele está dizendo, está narrando, está reportando a verdade dos fatos. Então, isso é muito bonito na nossa profissão. Isso é o capital da verdade. Exatamente, é o capital que as empresas têm. E ao desprezar esse capital, desprezando a força de trabalho dos jornalistas, as empresas desprezam o seu público. Então, é preciso que correm o risco de serem preteridas por outras emissoras, exatamente, no caso, ou por outros meios de comunicação, que é o que tem ocorrido, né? Uma corrida da sociedade para as redes sociais, que ali onde há o reino da desinformação, porque do mesmo jeito que tem informação veraz, checada, comprovada e com o compromisso do jornalista, também tem o boato, a fake news, a mentira propriamente dita, né? Plantada e a nesse mentira sentido, plantada, né? Que é o que se chama tradicionalmente agora, né, criou-se esse termo fake news, mas as fake news, elas nada mais são do que mentiras criadas intencionalmente com objetivos claros. É para prejudicar alguém, é para favorecer alguém, é para determinado segmento. Então, isso é muito perigoso e a gente costuma dizer que essa desinformação só pode ser combatida com mais informação. E essa informação que combate a desinformação é a informação jornalística. E nesse contexto, o que dizer da segurança aos profissionais jornalistas? Olha, como está em todo o país? Infelizmente, no Brasil, a gente tem tido muitos casos de agressões verbais,
de agressões físicas e de ameaças aos jornalistas. As redes sociais permitem uma grande praça pública, né? Uma praça pública virtual. E aí as pessoas acham que podem tudo nessa praça pública virtual. E acham que podem, por exemplo, ameaçar um jornalista em razão de uma notícia que aquele jornalista publicou, né, e assinou, e que desagrada determinado público, alguém. Então, hoje nós temos no Brasil um grande exército de seguidores, principalmente do presidente da República, que vigiam os jornalistas e que qualquer notícia, não é contrária ao presidente, mas qualquer notícia com críticas a medidas do governo, e o governo tem editado medidas que merecem muitas críticas, né? E o jornalista tem que cumprir o seu papel de alertar a sociedade para essas questões. Esse exército tem atacado muitíssimo os jornalistas e as jornalistas nas suas atividades. E esse ataque se dá principalmente por agressões verbais e ameaças por meio das redes sociais. A gente tem casos gravíssimos, como por exemplo o jornalista Glenn Greenwald e a sua família está sendo ameaçada em razão das notícias que o site The Intercept Brasil está publicando e que traz à tona uma verdadeira trama. E uma relação não muito republicana, exatamente, correta na relação, não é? Entre Ministério Público e Justiça e Judiciário, né, no caso das acusações ao ex-presidente Lula. Então, ele está sendo ameaçado. Há, inclusive, aí movimentos envolvendo políticos, quem tem mandato, para se estabelecer determinado tipo de censura a mídias não convencionais, ou seja, sites e portais de notícia, etc. Então, a gente tem que estar muito atento para o que está ocorrendo no Brasil e essas ameaças todas. Ao recrudescimento do direito de ir e vir e de se posicionar também, não é? Exatamente. Nos preocupa muito a possibilidade de restrições diretas à liberdade de expressão e de imprensa. Isso está acontecendo com os jornalistas, está acontecendo, infelizmente, nas artes, né? Artistas têm sido atacados. Eu digo que em geral. O maior gênio da música popular brasileira, que é o Chico Buarque, que tem ganhou sido agora a premiação. Ganhou na contramão da perseguição que ele está sofrendo. Exatamente, e que inclusive foi reconhecido como um escritor, né, com o Prêmio Camões de literatura. Ele tem sido atacado frequentemente nas redes sociais e já ocorreu até de ser atacado fisicamente, né, nas ruas do Rio de Janeiro, tanto que está passando uma temporada na França, em Paris, para se livrar desse ódio e desse clima de intolerância que está... é alimentado todos os dias nas redes sociais, como bem exatamente, que é alimentado no Brasil, nas redes sociais, por um segmento que eu diria que é obscurantista, sim. Não dá para dizer que se trata de opiniões divergentes. Contrárias, porque não é uma relação respeitosa. Exatamente. Quando você discorda, o correto é você considerar, não é, quem está no poder e poder emitir sua opinião sem que isso se transforme em ódio ou em algo mais agressivo fisicamente, não é? E a gente tem um segmento no Brasil que está agindo com esse obscurantismo não só na política, está agindo com esse obscurantismo nos costumes, na religião, né? Não aceita a diversidade religiosa que predominou no Brasil até hoje, que a gente acha que tem que predominar mesmo, cada um tem que ter a sua liberdade, né? É um obscurantismo que está fazendo com que haja um recrudescimento da violência contra mulheres.
que haja um recrudescimento da violência contra homossexuais. E os casos de feminicídio nunca... Só aumentam, Pois só é. aumentam. Então, Apesar da legislação, das leis que já foram aprovadas, Exatamente. isso não tem sido suficiente para conter o ódio e a solução do problema por meio da violência. Exatamente. Então, está sendo estabelecida uma cultura de violência. Né? Uma cultura que você não respeita o diferente, você vai lá e ataca o diferente, né? Você não respeita a divergência, você vai lá e destrói o templo religioso que não é o seu. Então, há sim uma cultura que precisa de ser combatida. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a Maria José Braga, presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, como também membro do Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas. Ela está em Alagoas acompanhando toda essa mobilização que resultou na greve dos jornalistas por manutenção de uma discussão salarial que exclua a proposta que foi colocada, a contraproposta colocada pelo patronato, que se refere à redução de mais de 40% do piso salarial da classe. Portanto, eu ainda volto a essa questão no final do bloco, mas eu gostaria de tocar ainda nesse momento que vive o país e o Laboratório da Imprensa, a Federação Nacional de Jornalistas, as entidades como a OAB, Igreja. Ao que parece, é uma preocupação nacional, mas que não está tão bem articulada, digamos assim, para contrapor esses excessos, né, que têm se colocado na questão das liberdades democráticas no país. Como avalia esse momento? Eu creio que está acontecendo no Brasil, desde 2013, várias manifestações e os segmentos organizados da sociedade, de fato, apesar de reagirem, não conseguiram coordenar essa reação e impedir o retrocesso que nós passamos a viver, né? No que diz respeito ao momento pós-eleitoral, que é o que nós estamos agora, nós precisamos de rearticular as forças da sociedade civil, e eu creio que outros segmentos, que não é o nosso, mas onde outras pessoas estão militando, também precisam de rever as suas práticas, que eu diria aí a questão da reorganização partidária. Porque houve uma certa letargia em algum momento, digamos, antes mesmo das eleições, os movimentos que iam às ruas não estavam mais com a representatividade que se tinha antes, não é? Houve um questionamento das instituições postas, mas esse questionamento também, ele não foi espontâneo, ele foi provocado, né? Então, a gente tem lá em 2013 um movimento que não é espontâneo. Os Black Blocs. Né? Os Black Blocs, que vem para desestabilizar, sim, um governo que estava colocado, para fazer determinadas pressões sociais que resultaram num golpe que tirou uma presidenta eleita, e para nós da Federação Nacional dos Jornalistas houve um golpe. Não conseguimos reagir a isso.
E aí tivemos um momento eleitoral em que a sociedade brasileira, de fato, se dividiu, né? Polarizou-se a campanha. Polarizou-se a campanha e tivemos um candidato eleito que também, na minha avaliação e na avaliação da Federação Nacional dos Jornalistas, porque isso foi uma posição institucional, um candidato que, pelas suas posições, coloca em risco, sim, as liberdades democráticas. Tá, então, mesmo antes da eleição, durante a campanha, o candidato se posicionou. Ficou claro o que ele pensava para toda a sociedade. Só que a sociedade brasileira achou que aquilo era retórica. Né? Retórica de campanha, retórica específica. De campanha. E que não ia ser colocada em prática, mas está sendo colocada em prática. Então, o que leva alguns movimentos já até reavaliarem a postura de apoio. De apoio. E o que nós precisamos? Nós precisamos de reforçar a organização social e partidária também. Eu creio que os partidos têm um papel importante, apesar de não ser militante de nenhum. Até porque as questões maiores do país se resolvem no parlamento. Né? No Congresso Nacional. Os poderes estão aí, né, para fazer esse papel. Mas eu acho que é preciso uma rearticulação da sociedade para, de fato, a gente reivindicar essas conquistas democráticas. E aí passa, inclusive, por um debate pelo papel do judiciário, né, que, vamos dizer assim, teve uma atuação bastante forte nos últimos anos, que não se restringiu às discussões no âmbito judicial, da justiça, né? Passa pela discussão do equilíbrio de poderes, mas passa também pela discussão da participação efetiva da sociedade civil organizada na democracia. Ou seja, a sociedade precisa de ter voz, mesmo quando ela já elegeu seus representantes e esses representantes estão atuando. E a sociedade já provou isso no passado muito recente, não é? Claro, claro, e nós precisamos de voltar a dizer o que queremos muito claramente. E eu creio que a sociedade brasileira não seja majoritariamente obscurantista, né? Tanto que nós éramos considerados o país da democracia racial. Das diferenças. O país das diferenças. E, de repente, vem à tona aí um rolo compressor. Um rolo compressor mesmo, como você disse, colocando para trás as conquistas que estavam sendo garantidas. De paz e de boa convivência. Não é? De convivência das divergências, de convivência racial e étnica, de convivência das divergências e diferenças religiosas, das diferenças de opção sexual, ou seja, agora até a vida privada de cada um passou a ser objeto de discussão. Policiamento e em determinados casos, de violência, agressão, em relação à orientação sexual, orientação religiosa, orientação política. Isso é inadmissível numa democracia onde o que deve prevalecer é exatamente o debate de ideias e a opção pelas soluções que a maioria achar que cabe para o país. Esse é o princípio democrático, não é? De se viver num país democrático. Exatamente. E aí a importância do jornalismo para a garantia dessa democracia. Quando eu falo que a sociedade brasileira precisa de reconhecer a importância do jornalismo e precisa de reconhecer a importância do jornalista, é porque nós, jornalistas, somos os garantidores desse debate público sobre as questões essenciais para a vida nacional. Nós somos os garantidores, de fato, de que os diversos grupos sociais vão ter voz e vão poder se posicionar democraticamente, livremente e garantir que esse debate se construa para que a solução também se construa, né? A política é isso, né? É o debate
e a busca de um melhor caminho para determinados conflitos, determinadas posições. Né? Então, a busca de pactuação, de entendimento, tudo isso faz parte. Está lá em Rousseau o contrato social, né? Então, dá nos primórdios da filosofia e da organização social mesmo. Então, esse contrato precisa de ser refeito no Brasil e de forma democrática. Você falou em filosofia, que é uma matéria que está sendo excluída, não é, da sala de aula, não é, do currículo das escolas, com a reforma também do ensino médio, que isso leva para a universidade as pessoas já sem pouco da condição de refletir, de questionar. Qual é a visão que tem a federação sobre essas questões gerais que estão empobrecendo, digamos assim, a forma de pensar no país? Olha, eu repito que é preciso que toda a sociedade brasileira esteja atenta para a gente não cair no obscurantismo. Nós temos uma tradição iluminista de acreditar que o pensamento humano pode resolver os problemas humanos. Nós temos a tradição iluminista de acreditar que a ciência nos traz solução para determinados problemas humanos. E precisamos de continuar acreditando nisso. Nós não podemos colocar em debate se a Terra é redonda ou quadrada, né? A Terra é redonda, achatada nos polos, isso já está mais do que provado. Então, o que nós precisamos é de garantir que esse legado humano do iluminismo, do racionalismo, esteja presente nas nossas discussões. E avance, né? E que nós possamos avançar democraticamente na busca de soluções para os problemas do Brasil. O problema da educação não é a ciência, é a falta de ciência. Exatamente. Né? Então, o problema da educação não são as ciências humanas e as ciências humanas aplicadas, não é a filosofia, não é a sociologia, não é a psicologia, é a falta dela, é a falta da reflexão sobre o ser humano, seu papel no mundo e como se constrói a sociedade humana. Ou seja, a visão dialética que se constrói nesse sentido, não é? Exatamente. Então, nós não podemos cair na esparrela de dizer que o que o Brasil precisa é de técnicos, é de trabalho, é de emprego. Isso nós precisamos de desenvolvimento que inclui o desenvolvimento humano, que inclua o ser humano como o ser, o ator social da sua vida e da transformação do mundo. Então, isso tem que ficar claro para a sociedade brasileira e a gente não pode querer menos, a gente tem que querer mais. É mais estudo, é mais disciplinas, é mais reflexão para que a gente tenha boas soluções. E boas referências de país no mundo. Voltando à questão local da greve dos jornalistas, o que este momento, na sua opinião, é um momento que consolida a importância da ação sindical? Claro. Eu creio que o ataque que a classe trabalhadora sofreu com a contra-reforma trabalhista, que foi de reforma não tinha nada, né? Tinha retirada de direitos. Então, a classe trabalhadora agora está percebendo que ela não pode mais ficar alheia à sua organização. Se houve um momento em que havia muitas críticas aos sindicatos, agora o momento é de fazer a crítica, mas a crítica por dentro. Eu estou aqui para contribuir, eu estou aqui para ajudar. Nós precisamos nos unir, nós precisamos enfrentar juntos esses ataques que estão ocorrendo. Ou seja, então, existe crítica construtiva? Sim. É claro que sim. E nós que somos dirigentes sindicais, nós mesmos nos criticamos, porque é claro que gostaríamos de fazer mais, mas você só faz o que você tem condições de fazer. Exatamente. Então, a gente resolve um problema a cada dia, a gente tem que priorizar. Ou mata um leão a cada dia. Como todo mundo. Sobreviver. Como todo mundo, né? Na sua casa, na sua vida, você tem que priorizar
priorizar, você tem que escolher, você tem que, muitas vezes, deixar alguma coisa para depois. E é assim também no movimento sindical. Algumas considerações finais sobre a greve e a sua participação aqui em Alagoas? Eu só queria, mais uma vez, dizer para a sociedade alagoana que os jornalistas de Alagoas estão fazendo uma greve justa e precisam do apoio de todos. Redução salarial é inadmissível e nós precisamos de convencer os patrões de Alagoas disso. Obrigada, Maria José, mais uma vez, Braga, por sua participação aqui conosco no Frente a Frente. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.